Olá, nosso quarto dia em homenagem ao Dia das Mulheres e hoje o nosso texto está lá em Josué, no capítulo 2 e nos conta a história de uma mulher onde eu mais fico feliz em contá-la porque como cristã eu tenho plena confiança de que a Bíblia é um livro sagrado e que foi inspirado por pessoas através do Espírito Santo, mas acima de tudo é um livro verdadeiro, onde a palavra está escrita de forma muito preciosa, fugindo de todas as situações e dúvidas, porque quando a gente conta um livro, a gente quer só ou conta uma história melhor, né? A gente quer contar as partes boas e excluir as partes ruins. Ou que, se nós formos pensar na história desta mulher, né? A gente vive hoje em uma sociedade muito ainda preconceituosa, onde a mulher ainda tem muitas coisas a avançar em relação a isso, mas a história dela está aqui, fugindo dos padrões e nos dando plena certeza da autenticidade bíblica. E a história de hoje é a história de Raabe, uma mulher que levava uma vida que não era aprovada por muitos. Se hoje ainda há muito preconceito em relação às mulheres que levam a vida desta forma, quem dirá em tempos passados como essas mulheres eram tratadas. E mesmo assim, numa sociedade onde a mulher tinha pouca voz, Deus preservou esta história diante da grandiosidade que ela tem para aquela situação, para aquele tempo. A história nos conta que quando Moisés aí libertou o povo do Egito, permaneceu com eles 40 anos e após isso Josué assumiu a tarefa de liderar aquele povo, aquela nova geração que se levantou no deserto e a partir daí eles tomariam, né, resgatariam a sua terra e entrariam na terra prometida, na Canaã. E para que isso se acontecesse, eles tiveram muitas lutas, muitas vitórias em nome do Senhor Jesus e contaram com algumas pessoas para que isso acontecesse e a história de Raabe está aqui dentro da palavra de Deus e nos traz lições de que Deus realmente não faz acepção de pessoas, porque Deus conhece o coração de cada um, né? Os versos que eu quero ler está em Josué 2, dos versos 8 ao verso 14, que diz assim: Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. Então, como eu falei, né, eles tinham aí várias lutas e para a terra de Jericó foi enviado 2 espias. Quando aquele rei, né, o rei de Jericó soube que esses 2 espias estavam ali na cidade, e estavam na casa de Raabe, eles mandou aí os seus soldados, né, ver onde eles estavam, como estavam, para tirá-los dali, né, porque aquele povo tinha um Deus e era um Deus que tinha grandes vitórias
diante, né, ao seu testemunho, tudo aquilo que Deus fez para aquele povo ali no deserto, desde a saída do Egito, percorria por todas as nações. Então, Raabe, no seu instinto, ou por unção de Deus, ou por um sexto sentido, não sei, né? A Bíblia não nos diz o real motivo, mas ela omite que aqueles homens estavam ali e diz que eles estiveram ali na casa dela, porém ela não sabia a que tribo pertenciam, a quem eram aqueles homens. E aqui a partir dos versos 8 nos diz o que aconteceu depois que aqueles homens foram embora. E diz assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida, a minha vida, a de meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então eles lhe disseram, né, os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Então, nós vemos aí que Raabe compreendeu que eles eram pessoas enviadas do próprio Deus, pessoas que haviam de reconquistar aquela terra, e temeu pela sua vida, temeu pela vida da sua família. E nós vemos características nessa mulher importantes. Primeiro, ela tinha um amor por seus pais, seus irmãos, pela sua casa, um amor incondicional, igual um pai ama um filho, uma filha ama um pai. Amor. Ela era zelosa. Quando a gente pensa, né, a pessoa leva uma vida fácil, teve esse laço, não sabemos qual o seu motivo, né? Mas essas pessoas, elas têm um coração enorme, cuidam da sua casa, cuidam das suas famílias, igual qualquer outra pessoa. E nós vemos que ela era uma mulher zelosa por tudo isso, né? Zelosa pela sua família, pela sua vida. E nós vemos também ao longo da história em Josué que ela cumpriu também a sua promessa, assim como foi dado o sinal que ela ataria ali, né, um cordão de escarlata na janela, pela mesma janela onde os espias desceram para ir embora, ela colocou ali, e a sua casa foi poupada. E a gente pode ver isso lá em Josué no capítulo 6. Josué capítulo 6, os versos 22, 23 e 25, que diz assim: Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha, tiraram também para toda a sua parentela, e acamparam fora do arraial de Israel.
E o verso 25 diz assim: Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Então, uma outra característica foi que Raabe, ao guardar aquele segredo, ao guardar o porquê os espias estiveram ali, né, na casa dela, ela confiou que aqueles homens falavam a verdade, confiou que aqueles homens seguiam um Deus verdadeiro, e sendo assim, ela cumpriu a sua parte no acordo e toda a sua família foi salva. Muito, muito bom saber que uma história de uma mulher onde a sociedade julga improvável nos conta na Bíblia. E Raabe, ela foi tão abençoada por Deus pelo que ela fez àqueles homens, que se você ler a genealogia de Jesus lá no livro de Mateus, no capítulo 1, você vai observar que o nome de Raabe está lá. Ela também fez parte da genealogia de Cristo. O sangue dela também correu em suas veias. Nós vemos que para nós muitas coisas são inconcebíveis, são improváveis, são cheias de julgamentos, são cheias de palavras de desamor, mas Deus não age desta forma. Deus age com zelo por todas as pessoas e, como eu já disse, Deus não faz acepção de pessoas para usar em seu nome. E hoje nós temos a história dessa mulher que teve um papel importantíssimo na sociedade daquela época para o povo de Deus, e também foi uma das descendentes, né, antecessoras de Cristo. Que nós possamos meditar e aprender com essa mulher, que dentro da nossa improbabilidade somos todos pecadores, todos carecemos da graça e misericórdia de Deus, e Deus nos conhece por dentro, Deus conhece a nossa mente, conhece o nosso coração, e o julgamento vai vir através disso. Que nós sejamos como Raabe, que confiou, que acreditou, que cumpriu a sua parte no acordo que ela havia feito com o povo de Israel, e ainda que nós sejamos amorosos por nossa família, zelosos por aquilo que nós temos, que é mais importante, que é a nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso lado, hoje e sempre. Fica com Deus, que Deus te abençoe, e amanhã a gente vai aí com uma nova história de mulheres que nos têm muito a ensinar